Boa noite a todos. Como se verifica, quórum regimental. E havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Quero aqui fazer só um esclarecimento com relação ao presidente dessa casa, doutor Emanuel, que se encontra viajando, em viagem. Por essa razão, estou eu aqui para conduzir essa sessão, né, líder? Vamos tocar o barco. Peço ao vereador Antônio Carlos que faça ou proceda a leitura da Bíblia. Boa noite a todos. A leitura dessa noite é do Salmo 47. Deus reina sobre as nações. Povos todos batam palma, aclamem a Deus com gritos de alegria, porque Javé Altíssimo é terrível. É o grande rei sobre toda a terra. Ele submete as nações ao nosso poder e coloca os povos debaixo de nossos pés. Escolheu para nós uma herança. O orgulho de Jacó seja amado. Peço ao secretário que proceda a leitura da ata anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alberto dos Santos Júnior. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e que encaminhe cópia aos vereadores interessados. Coloco em votação o pedido do vereador. Aqueles que são favoráveis à suspensão permaneçam como está. Aqueles que são contrários querem se manifestar. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes nesse plenário. Boa noite a todos. Folha de presença dos vereadores, 21/11/2017, 37ª sessão ordinária. Vereadores presentes: Alberto Santos Júnior, Antônio Carlos da Silva, Dalmir Guiade Júnior, Docílio José Corrêa Feitosa, Eduardo Vasconcelos da Silva, Rodrigo Batista Gonçalves e Valdeci Ferreira Lima. Peço ao secretário que proceda à leitura dos projetos que deram entrada nessa Casa de Leis. Projeto de Lei 45/2017, 16/11/2017, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 700 mil, destinado à suplementação de dotação do orçamento vigente do Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira. Autor: Otávio Augusto Santomassi Gomes. Gabinete do vereador Antônio Carlos da Silva, Ilha Solteira, 21 de novembro de 2017. Ofício número 26/2017, projeto de lei. A Sua Excelência, senhor Emanuel Windeborges Nes Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e os nobres vereadores o incluso projeto de lei que tem por finalidade declarar a Associação de Proteção aos Gatos de Ilha Solteira, Toca dos Gatos, Recanto Feliz, como entidade de utilidade pública no âmbito do município de Ilha Solteira. Trata-se de uma entidade que, conforme seu estatuto social, não tem fins lucrativos e se enquadra nas exigências da Lei Municipal número 58, de 5 de maio de 1993, e suas alterações, uma vez que promove ações de proteção e defesa dos animais. Promovem também campanhas de vacinação e de castração, bem como cuidados veterinários e alimentação aos animais abandonados. Participam dos movimentos de adoção de gatos, orientando as pessoas interessadas como proceder à adoção e os cuidados que devem ser prestados aos animais. Frente aos propósitos da referida entidade, para que a mesma possa usufruir de direitos e vantagens da lei vigente,
Contando com a primordial ajuda da administração pública, solicito a aprovação da presente propositura para conceder à Associação de Proteção aos Gatos de Ilha Solteira, Toca dos Gatos, Recanto Feliz, com sede no município de Ilha Solteira, o título de utilidade pública. Atenciosamente, Antônio Carlos da Silva. Senhor presidente, só uma questão de ordem desse projeto. Como a gente discutiu com o prefeito naquela reunião que teve aqui, e a Toca dos Gatos provavelmente vai receber subvenção o ano que vem, então se as comissões pudessem essa semana dar parecer nesse projeto, para a gente já votar ele, visto que foi unânime, e a emenda, inclusive a emenda dos R$36 mil serão assinadas pelos 9 vereadores, então como não tem nenhuma polêmica, se desse para todas as comissões dar parecer essa semana, para a gente já poder votar esse projeto segunda-feira. É isso, obrigado. Na verdade, olha, ao término aí será encaminhado os presidentes das comissões, já como foi dito, é só acelerar um pouquinho o passo e acredito que será votado na próxima segunda. Projeto de decreto legislativo 17/2017, de 14/11/2017, dispõe sobre concessão de moção de congratulações à ETEC de Ilha Solteira, em comemoração aos seus 25 anos de fundação. Autor, Eduardo Vasconcelos da Silva. Decreto Legislativo 18/2017, de 14/11/2017, dispõe sobre concessão de moção de congratulação à comissão organizadora para a realização do 7º Campeonato de Som e Rebaixado, Ilha Car Fest. Autor, Antônio Carlos da Silva. Todos os projetos serão encaminhados para as comissões, para as providências necessárias. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências que deram entrada nessa Casa de Leis. Ofício 09 de 2017, 21 de novembro de 2017, à mesa diretora. Venho respeitosamente me dirigir a essa mesa diretora para justificar minha ausência na sessão ordinária a ser realizada na presente data a partir das 19 horas nesta Casa de Leis, devido a compromisso assumido e, por consequência, estarei em viagem à cidade de São Paulo a convite do prefeito Otávio Augusto Jean Tomassi Gomes. Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para externar minha estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Emanuel Windenborg Inés Rodrigues, presidente da Câmara. Ofício número 31/2017, Ilha Solteira, 21 de novembro de 2017. A mesa diretora, venho respeitosamente me dirigir a essa mesa diretora para justificar minha ausência na sessão ordinária a ser realizada na presente data, a partir das 19 horas, nesta Casa de Leis, devido a compromisso assumido e, por consequência, estarei em viagem à cidade de São Paulo, a convite do prefeito Otávio Augusto Jean Tomassi Gomes. Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para externar minha estima e consideração. Atenciosamente, Ricardo Casagrande, vereador. Ofício número 263, de 2017, da Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara Municipal. Assunto: envio de prestação de contas. Prezado senhor, vem através deste enviar relatório de prestação de conta da OSC Seiva, referente à 9ª parcela do termo de colaboração número 003/2017, sem mais para o momento, cordialmente, Eliana Covre Dias Martinez, secretária municipal de saúde. Ofício número 264/2017, da Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara Municipal. Assunto: envio de prestação de contas. Prezado senhor, venho através deste enviar o relatório de prestação de contas da OSC Casa Pai, referente à 8ª parcela do termo de colaboração número 002/2017, sem mais para o momento, cordialmente, Eliana Covre Dias Martinez, secretária municipal de saúde. Ofício número 266, da Secretaria Municipal de Saúde para a Câmara Municipal, envio de prestação de contas. Prezado senhor, vem através deste enviar relatório de prestação de conta da OSC APAI, referente à 9ª parcela do termo de colaboração número 006/2017, sem mais para o momento, cordialmente, Eliana Covre Dias Martinez, secretária municipal de saúde. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria dessa casa, com cópia para
os interessados. Peço ao secretário que faça as leituras das indicações que deram entrada nessa casa. Indicação número 320, de 16 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomássi Gomes, solicitando que a prefeitura faça gestão junto ao órgão competente e verifique a possibilidade da implantação de um ponto de ônibus na Avenida Continental Sul, esquina do Centro-Dia, com demarcação no solo, cobertura e assento para os munícipes que fazem uso do transporte coletivo, conforme foto. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Indicação número 321, de 17 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomássi Gomes, solicitando que a prefeitura faça gestão junto ao órgão competente e verifique a possibilidade da instalação de uma academia ao ar livre na área verde, ao lado da rua 21 de abril, no bairro Jardim Aeroporto, próximo ao córrego sem nome. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Indicação número 322, de 17 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomássi Gomes, solicitando que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Manutenção, realize o recapeamento da malha asfáltica da rua Timbó, Zona Sul, conforme fotos. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Indicação número 323, de 2017, de 21 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomássi Gomes, para que faça gestão junto à secretaria competente, para que estudem a possibilidade da implantação do nosso município do projeto denominado Ecotudo, desenvolvido pela cidade de Votuporanga, sendo referência no Estado nas políticas de ações sustentáveis que visam o meio ambiente. Vereador autor, Eduardo Vasconcelos da Silva. Indicação número 324, de 17 de novembro de 2017. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito em exercício da Estância Turística de Ilha Solteira, senhor Otávio Augusto Jean Tomássi Gomes, solicitando que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verifique a possibilidade da liberação do fluxo de veículos na rua 1º de Maio, no bairro Nova Ilha, que dá acesso ao bairro Ilha do Sol, mudando a sinalização de pare para a rua Fernando Pessoa, da mesma forma que já foi liberado o fluxo de veículos na rua 21 de abril, que dá acesso ao bairro Ilha do Sol, conforme fotos. Vereador autor, Rodrigo Batista Gonçalves. Todas as indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo, prefeito Otávio Gomes, interino. Peço ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos que deram entrada nessa Casa de Leis. Senhor presidente, em exercício. Muito obrigado pela correção. Em exercício. Sempre bom ter pessoas atentas a um deslize aqui, um deslize ali. Requerimento número 89, de 17 de novembro de 2017, excelentíssimo senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo vice-prefeito em exercício, Otávio Augusto Jean Tomássi Gomes, solicitando as seguintes informações. A Prefeitura, por meio do departamento competente, tem desenvolvido um projeto para a criação de peixes em tanque-rede no lago da usina de Ilha Solteira. Se positivo, encaminhar cópia do projeto. Quando a Prefeitura irá regularizar as áreas do parque aquícola que estão sendo utilizadas em Ilha Solteira? 3. Outras informações que julgar pertinentes. Justificativa. Em 18 de 11 de 2005, o ministro de Estado da Pesca, José Fritsch, justamente com o deputado federal Arlindo Chinaglia, assinaram o convênio com a Universidade Estadual Paulista Unesp e Unidade de Ilha Solteira para viabilizar a demarcação de áreas do Rio Paraná e seus afluentes, para a criação de peixes em tanque-rede. A demarcação dos chamados parques aquícolas foi feita do lago de Ilha Solteira até o lago da usina hidrelétrica de Água Vermelha, na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais,
O investimento do governo federal foi de aproximadamente R$ 2 milhões. O município de Ilha Solteira não investiu no desenvolvimento dos parques aquícolas e na criação de peixes em tanque-redes, enquanto cidades da nossa região, como Santa Fé do Sul, aproveitaram o potencial aquícola. Santa Fé do Sul tem se firmado, inclusive, como a maior produtora de tilápia em tanque-redes do país, firmando parcerias, realizando eventos ligados ao setor, AquaShow, e gerando empregos e renda. Neste ano de 2017, o ministro de Estado da Pesca, Blairo Maggi, assinou a concessão e liberou a construção do maior frigorífico de tilápia do mundo na cidade de Selvíria, o que impulsionará fortemente a criação de tilápia na região. Enquanto isso, nossa cidade permanece sem um projeto sólido de desenvolvimento. Deste modo, é o presente questionamento para conhecer em detalhamento e buscar juntos, Poder Executivo e Poder Legislativo, uma forma de desenvolver a criação de peixes em Ilha Solteira e impulsionar o desenvolvimento do parque aquícola. Vereador autor, Antônio Carlos da Silva. Requerimento número 90, de 17 de novembro de 2017, excelentíssimo senhor presidente. É esse aqui. Experiência ela pega às vezes. Colocar em discussão, então, o requerimento do nobre vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentar o público presente, os ouvintes da comunitária e o pessoal que acompanha pelo site da Câmara. Deixa eu cumprimentar aqui de forma especial o nosso secretário de governo, Rodolfo, nosso secretário do agronegócio, que está aqui. É legal você estar aqui para a gente discutir essa questão da piscicultura. E a Michele, da Toca dos Gatos, dizer, parabenizar vocês pela documentação que vocês mandaram, muito interessante, com fotos, né, com de eventos, da reforma, muito legal, tudo colorido, muito bem feito. É interessante, inclusive, que os vereadores todos tomem conhecimento dos detalhes da documentação que vocês mandaram. Como o Eduardo já leu aqui na justificativa, em 2005, estava começando as demarcações dos parques aquícolas no Brasil todo. E nós tivemos conhecimento da demarcação, principalmente da Serra da Mesa, de Tucuruí, e começou as comercializações, principalmente do tilápia, né, a produção de tilápia em tanque-rede. Aí nós tivemos na cidade de Riolândia, no Paraná, para conhecer um produtor. E ele queria sair de lá e queria vir para essa região por causa do calor. Lá, Dalmi, a produção dele, os laboratórios de Alevina, era tudo com lâmpadas, né? Tudo com estufa e lâmpada, por causa da temperatura. Aí nós conseguimos trazê-los para cá, o Dilson na época doou uma área para eles, infelizmente o governo que veio depois tomou a área, aí o pessoal foi para o Mato Grosso do Sul, desenvolveu lá, e agora voltaram para cá, que é a Aquabel, que é um dos maiores produtores de alevinos do mundo, né? E aí nós trouxemos o Fritz aqui na época, né, porque ele era lá de Santa Catarina, muito amigo do Arlindo, e coincidiu dele virar ministro da pesca, nós conseguimos trazê-lo aqui para fazer a demarcação do parque aquícola. Naquela época estava a dúvida, se dava para a CESP demarcar ou se dava para a Unesp. Aí nós fizemos um esforço muito grande para dar para a Unesp, até porque todos os equipamentos ficariam na universidade, e a universidade ela não é muito política, né? Pode sair governo, entrar governo, ela tem uma independência. E aí liberou R$2 milhões para fazer essa demarcação do parque aquícola. E foi feito todo esse trabalho com a equipe aqui da Unesp de Ilha Solteira, com o apoio de Jabuticabal e Botucatu, e ficou definido os tanque-redes aonde você poderia criar. Mas aqui na ilha ninguém investiu, nenhum governo teve interesse nisso, inclusive tomaram uma área desse pessoal da Aquabel, agora eles voltaram, e Santa Fé do Sul se interessou, né? O Fritz também teve em Santa Fé. Hoje Santa Fé do Sul é um dos maiores produtores de tilápia do Brasil. Do Brasil. Então lá nós temos muitos produtores e a coisa avançou e muito. E aqui praticamente zero, né? Praticamente nada, tem 1 ou 2 produtores. Nós tivemos lá, né,
inclusive na área de um cara que está demarcando aqui, ele está colocando 15 novos tanque-redes, já tem uns 20 lá, mas ele está lá já há 10 anos e nenhum dos governos anteriores não deram nem a concessão para ele, e ele fica lá, não pode crescer, porque não tem energia. Ele comprou um gerador, roubaram o gerador dele, e o cara está lá produzindo sozinho, querendo aumentar, e não resolve, né? E fica parado isso. Então esse requerimento é isso. Acho que acertar com o prefeito, acho que a gente tem que fazer uma reunião com o prefeito, os 9 vereadores, e talvez até uma audiência pública, porque, como eu disse, está vindo aqui, como Ilha Solteira não andou, mas também isso aí já não é culpa dos prefeitos, é a questão da guerra fiscal. Então o pessoal está vindo para o município da Selvíria. Então um investimento violento, né? O valor do investimento é de 51 milhões de dólares que vai ser feito aqui na Selvíria. Agora, no mês de março, o ministro da Agricultura, que era o Marge, né, deu uma concessão de 20 anos, renovável por mais 20 anos para a Selvíria. E vai ser construído o maior frigorífico do mundo de tilápia aqui do nosso lado. Então, eu acho que é hora da gente pegar carona nisso, né? Então, a gente tem que definir as áreas aqui, licitar essas áreas aqui, para que os nossos produtores possam, né, inclusive, pegar carona, né, produzir e passar para essa empresa que vai exportar, enfim. Então, são 51 milhões de dólares. A empresa é o seguinte, é uma empresa americana, que é a Regal Springs, e a brasileira Axial, formaram um consórcio, né, e vão aí criar peixes aqui, aqui do nosso lado, né? Então eu acho que é urgente isso, né? Nós precisamos fazer uma reunião urgente aí com o prefeito e ver de que forma que a gente pode urgentemente legalizar essas áreas aqui, ver quem quer produzir. Tem empresas também querendo participar de licitação aqui, porque 2005, né? Nós estamos em 2017, então faz 12 anos que demarcou o parque aquícola e não andou. Pereira Barreto hoje tem já uma cooperativa muito grande, são vários produtores pequenos que estão produzindo, já tem um frigorífico lá também, né, e nós ficamos aí meio que parados no tempo, né. Depois tem um pequeno frigorífico aqui, uma pequena fábrica de ração, que já está aqui do lado também. Eu acho que só precisa aí dar uma fomentada nisso, para a gente conseguir aumentar a nossa receita própria, né. A gente fala tanto da receita própria e a gente fica sempre dependente do ICMS da usina, né? E um lago desse tamanho, que é um dos maiores lagos do Brasil, fica aí sem ser aproveitado, né? Então eu acho que é o momento de todo mundo sentar aí e ver se a gente pode dar uma alavancada nessa questão da piscicultura aqui no município. É isso, obrigado. Continua em discussão o requerimento? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Posso discutir daqui? Tranquilo. Posso? Só para dar uma clareada, vereador Antônio Carlos, nós tivemos aqui instalado no município também uma cooperativa que tentou, né, a criação de tilápias. Nós temos hoje, dentro do município, salvo engano e com a devida vênia, 2 criadores de tilápia, que é ali na Santa Helena, tem um criador que a produção é bastante grande, e temos aqui o seu João, que é do frigorífico. Mas como o senhor mesmo disse, desses grandes investimentos que têm acontecido aqui, Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido Taboada e agora Selvíria, nós sabemos que enquanto não fazer essa reforma tributária, a situação fica muito estarrecedora para os municípios vizinhos de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Sabemos até que existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que é para diminuir os impostos dessas cidades que fazem divisa com Mato Grosso do Sul e com o Paraná, para poder ver se ameniza essa situação. Agora, eu até entendo, agora a questão do investimento, nós precisamos sim buscar parceiros para investir
dentro do município, mas sabemos a dificuldade também, mesmo porque a hora que o cidadão que produz do lado de cá, ele vai vender o produto dele, o nosso ICMS é 18%, e aí esse 6% de diferença acaba penalizando os municípios de divisa. Uma parte aí, acho que tem tempo. Então, Beto, tem mais um criador lá. Eu tive com o Pedro lá. Eu, o Pedro e o... Como chama o secretário de obras, né? O Vanderlei. Né? O cara já está ali 10 anos. Entendeu? Ele quer crescer. E se você fizer uma licitação das áreas, vão aparecer outros. Né? Então, você tem razão nessa questão da guerra fiscal. Nós não vamos conseguir... E esse projeto não vai passar, viu? Isso vai ficar aí. É inconstitucional, tem até essa informação. Fizeram um projeto para desenvolver o Centro-Oeste, isso ficou, e essa guerra ficou, e eu acho que dificilmente nós teremos uma reforma tributária dentro de 4, 5 anos aí. Agora você vê, Santa Fé do Sul já é o maior produtor de tilápia do Brasil, ele está no estado de São Paulo. E era para ter começado junto com a gente. Se tivesse ido junto com a gente, nós estaríamos juntos. Maior produtor de tilápia do Brasil. E nós somos o quê? E a demarcação do parque foi feita primeiro em Ilha e segundo lá, junto, né? Mas terminou aqui Na primeiro. verdade, depois salvo engano e com a devida vênia, os produtores de Santa Fé, eles temos que ver assim, informações mais verídicas, que eles estão instalados no Parque Agrícola de Ilha Solteira. De Ilha Solteira, exatamente. Né? Vai até no Rio Grande, até na Água Vermelha, e vai até lá no começo do Rio Paranaíba, que forma o Rio Paraná aqui. Eu acho que nós Então, devemos até fazer uma visita aí, em Santa né? Fé na Prefeitura e verificar o que é que a Prefeitura ofereceu, porque eu não vejo assim que a Prefeitura tenha oferecido muita coisa para o pessoal se instalar, não. Não, Mas podemos fazer uma visita lá e verificar. Nós temos 40 alqueires ali do lado do Rio São José dos Dourados. Pelo menos nesse lugar a gente poderia regularizar, né? Bom, pelo que eu estou entendendo aí, 10 anos, não há nada que justifica um atraso tão grande comparado com os municípios vizinhos. Mas continua em discussão o requerimento? Talvez, senhor presidente, no seu modo de entender, não há nada, mas se a Vossa Excelência aprofundar e dar uma estudada no que vem acontecendo ao longo desses anos, a Vossa Excelência vai ver que Ilha Solteira já investiu bastante nessa cooperativa, o município, a prefeitura investiu muito nessa cooperativa que, infelizmente, não conseguiu alavancar, não conseguiu ir para frente, e tem que ver, eu acho que tem que verificar o que aconteceu. Não é bem que não tem justificativa, porque justificativas existem, sim, senhor. Continuo com o mesmo meu posicionamento, embora diverja e respeito o seu ponto de vista. Continue a discussão ou requerimento. Não foi formado cooperativa em Ilha Solteira, foi formado uma associação de aposentados da CESP. Eu me equivoquei em cooperativa. Aposentado da CESP, quem quisesse entrar nessa cooperativa. Entraram, e o problema é o seguinte, o pessoal não tinha know-how nisso, contrataram um técnico, colocou lá, então, entendeu? Aí a prefeitura deu uma área pequena para eles de 4 hectares, eles começaram, não deram, devolveram a área para a prefeitura. Agora... Inclusive, teve gente que perdeu até casa, salvo engano, com o empréstimo que fizeram no governo federal. Sim, então, mas isso aí não teve dinheiro nenhum do poder público, da prefeitura zero, nenhum tostão, entendeu? Não, nada. Conseguiram um caminhão do governo federal aí, uma outra associação, e depois devolveu o caminhão, que ele poderia, inclusive, ter ficado aqui. E aí essa área agora foi passada para a Coabel, que está desenvolvendo lá, que são um dos maiores produtores de alevinos do mundo também, agora está indo bem ali. Mas então nós já temos, inclusive, a criação de alevinos aqui. Então, para você colocar o peixe maior, está muito mais fácil, né? Continua em discussão. Rodrigo, Dalmir, Eduardo. Se não, peço ao secretário que prossiga a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 90, 17 de novembro de 2017, excelentíssimo senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo vice-prefeito em exercício Otávio Augusto Jantomassi Gomes, solicitando para que examine junto ao seu secretariado o funcionamento dos conselhos municipais para dar pleno e total funcionamento aos mesmos. Pede-se ainda que informe quais os conselhos municipais ativos e encaminhe cópia das portarias de nomeação de seus respectivos membros.
Justificativa. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da participação popular na elaboração e formulação de políticas públicas, e isto constitui uma forma democrática de controle social. O controle social, exercido através dos conselhos municipais, é canal efetivo de participação paritária entre Estado e sociedade civil. A sua natureza consultiva, propositivo e deliberativo auxiliam na formulação, controle e execução de políticas públicas setoriais. A importância dos conselhos está principalmente no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. O município de Ilha Solteira criou vários conselhos, alguns inclusive por força de lei federal, vinculada à liberação de verbas públicas e fiscalização das ações das secretarias. Nesse sentido, é de extrema importância que o Poder Executivo organize e fortaleça os conselhos municipais para o seu pleno funcionamento. Vereador autor, Antônio Carlos da Silva. Colocar em discussão o requerimento. Falar daqui mesmo, presidente, rapidinho. Então, tem vários conselhos que a gente sabe que está funcionando, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, parece que o Conselho do Turismo agora também já nomeou os novos membros, mas tem conselhos que fazem aí, eu acho que desde o governo Bento, né, não foi renovado. Conselho das Cidades, tem vários conselhos. Então, esse requerimento é isso, né, o que o Otávio também está chegando agora, para dar uma olhada com o secretariado para ver quais conselhos, né, foram atualizados e quais que não foram, né, porque tem alguns, inclusive, principalmente agora o do turismo. Por que o do turismo foi atualizado? Porque agora a verba do DAD, antes o prefeito podia fazer o projeto, ele, o secretariado, executar o projeto. Agora não pode mais, agora precisa de aprovação do Conselho Municipal de Turismo. Então, esse conselho, me parece que foi regularizado, mas o da cidade não está. Então, tem vários conselhos que não estão regularizados, que eu acho que precisa fazer esse trabalho de regularização. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais quer discutir. Peço ao secretário que prossiga a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 91, de 17 de novembro de 2017, excelentíssimo senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo vice-prefeito em exercício, Otávio Augusto Antomassi Gomes, questionando o seguinte: considerando dúvidas quanto ao número de servidores lotados no cargo de professor ou professora em exercício nas unidades de educação do município de Ilha Solteira, de forma detalhada e indicativa, nome e função, questiona-se: 1. Qual o número exato de professores que estão ministrando aulas? Discriminar qual unidade escolar e série. 2. Relação do quadro total de cargos de professor vagos por unidade escolar. 3. Quadro de professores que ministram aulas que não são efetivos. 4. Outras informações que julgar pertinentes. Justificativa. Recebemos repetidamente questionamentos e pedidos de providências referente aos problemas enfrentados pelos servidores da Secretaria de Educação. Falta de servidores, excesso de trabalhos e desvio de função. São algumas das reclamações desses servidores, que diariamente contribuem para a formação de nossas crianças sem condições de fazer plenamente suas atribuições. Deste modo, é o presente questionamento para conhecer em detalhamento a realidade da estrutura dos quadros de servidores, inclusive para fins de medidas legislativas, capazes de aprimorar as condições de trabalho dos funcionários e a qualidade do atendimento à população. Justifica-se a solicitação por ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Vereador autor, Antônio Carlos da Silva. Colocar em discussão o requerimento. Ninguém vai querer discutir o requerimento. Com a palavra, vereador Dr. Dalmi Guedes. Inclusive, senhor presidente, esse requerimento aí vem complementar um outro requerimento que nós protocolamos, salvo engano, há mais de 30 dias, e aproveitar a oportunidade para poder estar solicitando a resposta para esse nosso requerimento aí, porque o prazo já ultrapassou o dobro praticamente, e a gente precisa dessa resposta para que, quando vier a resposta do ofício do vereador Toninho, a gente possa estar
analisando aí e vendo quais que as providências vão ser tomadas. Continua a discussão. Ninguém mais querendo discutir o requerimento. Todos os requerimentos serão encaminhados ao prefeito em exercício, prefeito municipal. Faltou aqui em exercício, mas não tem problema. E agora chegamos à hora aí do tema livre. Primeiro vereador inscrito, vereador e presidente que vos fala, Valdeci Ferreira Lima. Eu passo a presidência para o secretário e vereador Eduardo. Com a palavra, vereador Valdeci Ferreira Lima. Boa noite a todos, presidente Eduardo, professor, vereador. Boa noite a todos aqui da plateia, meu amigo Pedro, chamado Pedrão da Ronda, famoso. Prazer ter aqui, eu acho que estou vendo você pela primeira vez aqui na sessão. Deve ter vindo outras vezes, mas em outras sessões mais, vamos dizer assim, mais importante. E essas são uma sessão, vamos dizer assim, normal, ordinária. E quero dar uma boa noite a todos que nos acompanham pelo site da Câmara, pela 104,9, Rádio Comunitária. E eu quero começar a falar de problemas. Problemas continua e existe para ser solucionado. Vou pegar uma carona aqui que eu vejo sempre o nobre vereador Coquinho sempre cobrar, Coquinho, e eu vou só relembrar, reiterar com relação ao lixo. Aquela promessa daquelas alterações de dias, aquela promessa que nós ouvimos naquela reunião, que era uma promessa nitidamente, claramente, que era uma promessa que não ia ser cumprida, que era mentira aquilo ali. Vamos alterar as coletas dos dias da semana para que os caminhões que fazem a coleta fazer a manutenção. Puxa vida. Para com isso, fala a verdade, olha, nós não temos condições de fazer, nós não estamos tendo competência para fazer essa coleta. Os caminhões continuam no pátio do almoxerifado, que eu chamo um cemitério a céu aberto de sucata e carro velho. Inclusive, estive lá essa semana, o secretário Pedro estava lá, ele me viu. E os caminhões não estão em manutenção coisíssima nenhuma. Eu vi hoje, após o almoço, os servidores que são guerreiro, batalhador, estão aí, são elogiados por praticamente, acho que todos os vereadores, fazendo essa coleta. Começa de manhã, acho que faz uma pausa no horário do almoço e depois continua após o almoço. Aquela luta ferrenha. Mas não é uma luta de 6 meses. Não é uma luta de um ano. É uma luta de 4 anos, 8 anos, 10 anos e não se muda absolutamente nada. A coleta de 4 em 4 anos fica cada vez mais complicada. Mas é muito fácil para quem dirige, quem administra, para quem faz a gestão pública, que normalmente se trabalha em sala com ar-condicionado, normalmente se trabalha em lugar muito confortável, fica muito tranquilo expor esses servidores nessas condições. Exausto, sem as condições necessárias, isso é notório. E todos os munícipes que vê e até contemplam o atraso na coleta desse lixo, porque não tem mais horário para passar, não tem mais horário para recolher. E, infelizmente, o problema continua. Nós sabemos que o prefeito, que tem praticamente quase um ano, é difícil de resolver, porque implica em gestão, administração, recurso, orçamento, dinheiro. Fica difícil resolver, de momento, de imediato. Mas precisa ser feita alguma coisa. Nós não podemos também aceitar passivamente essa situação. Está feito aqui o registro que ele sempre nos cobra,
cobra também ali o vereador Coquinho é muito cobrado, principalmente com relação à quebra desses caminhões. Mas eu quero aqui rapidamente falar de um requerimento, aí pasmem, que foi feito por um professor até de educação física. Deixa eu colocar aqui o meu auxiliar. Isso é uma piada o negócio isso aqui. Ele fez um requerimento dia 2 de março de 2017. 2 de março de 2017. E as pessoas que têm a responsabilidade de responder esse requerimento não conseguiram responder. Ou não quiseram responder. Eu não sei o que ocorreu. Eu só sei que quem solicitou o requerimento, não teve a resposta. E o que é que ele pede? Vou resumir aqui dizendo o seguinte: o professor, ele pede aquilo que o Dilson fez com bastante propriedade quando foi prefeito, que aumentou ali a carga horária de 20 para 28, e ele solicita a carga horária, Coquinho, de 28 horas para 40 horas. Mas por que ele solicita isso? Ele solicita porque ele cita no requerimento que desde 2011 ele já vem fazendo essa carga horária de 40 horas. Aquilo que ele já conversou, alguns professores, com a maioria dos vereadores. Pediu o parecer jurídico, pediu apoio para todos os vereadores, enviou o requerimento, e a valorização do servidor é essa. Sequer tem resposta. Não tem resposta. Não respondem. E a importância que dá para o cidadão. É a importância que dá para o cidadão. E aí não chega a cobrança, e a gente tem que, de uma forma ou de outra, comentar, expor. Se o prefeito não tem conhecimento, que ele possa, de alguma forma, através do seu subordinado, tomar conhecimento de quem que é essa responsabilidade de responder que não responde. De quem que é? Às vezes o prefeito ele é cobrado porque ele é o chefe do executivo, normalmente foi ele que colocou as pessoas que são subordinadas a ele. Mas nem sempre eu entendo que ele também tem conhecimento. Mas precisa ter, precisa se resolver. Diante desse quadro, aí eu vou falar aqui um pouquinho do concurso público. Essa foi uma vergonha municipal, estadual e nacional. O ex-prefeito, Dr. Bento Escarbosa, dia 28 de dezembro de 2016, ao apagar das luzes, ele solta no semanário o chamamento de um concurso público para várias funções, dentre elas a educação. 28 de dezembro de 2016, é para acabar. E a parte pior é o seguinte: todos que participaram, eu tenho informação extraoficial, Dr. Roberto Martins, meu presidente do PV, que se arrecadou próximo de 380, próximo de 400 mil reais com as inscrições. E as pessoas, está lá o número de vagas para educação básica, infantil, 10 vagas, tem uma outra que é 6 vagas. E as pessoas nos procuraram, e eu acredito que procurou a maioria dos vereadores. Algumas delas falaram: olha, eu achei que fosse mais difícil passar no concurso do que tomar posse da vaga. Infelizmente, o que aconteceu foi o contrário. Elas passaram no concurso. Algumas falaram: eu prendi dentro da minha casa 4, 5 meses estudando, me dedicando, para que eu pudesse ter direito a essa vaga. O que aconteceu? Elas passaram, e agora há um outro edital para um processo seletivo, para preenchimento de vagas reserva. É para acabar. Se isso não for desrespeito para com o cidadão, se isso não for uma afronta, o que é que vem ser uma afronta? Por que é que eu vou chamar um concurso público, as pessoas passam,
e algum vereador me faz um requerimento questionando, aí já o doutor Emanuel, que estava interinamente respondendo como prefeito, e pergunta, existe a vaga para esses concursos? E ele responde, existe a vaga. As vagas existem e estão em aberto. Eu tenho a resposta, o requerimento está aí respondido, com todas as letras. E aposentar alguns professores após a homologação também desse concurso, só que não chama ninguém. Tem em andamento um processo seletivo, que nós estamos verificando o que é que nós podemos fazer. Vamos colher mais informação, mais detalhe, para que essas pessoas possam tomar posse daquilo que lhe é de direito. Porque não é possível, no requerimento, professor de educação básica, são 10 vagas, e aí responde dizendo o seguinte, as vagas desde 2014 a 2016 existem essas vagas. Professor de educação infantil, 6 vagas, desde 2014 a 2015, isso está no requerimento. Mas não colocou ninguém, não chamou ninguém. Por que é que se abriu ou convocou esse concurso? Como é difícil. Essas pessoas que não têm a voz, e nós precisamos, de alguma forma, ver o que é que aconteceu com esse concurso. Por que é que não chama essas pessoas? Eu fico assim, estarrecido, com tamanho desrespeito para com todos, não vou nem falar só os professores, todos que prestaram esses concursos e que a vaga existia ali. É lamentável. Dá vontade de usar uma expressão aqui que às vezes você tem que segurar para não sair, porque é complicado. É complicado. As pessoas, mais uma vez, sendo enganadas. Mas a vigência é de 1 ano sendo prorrogado para 2 anos, ou 2 anos sendo... Cara, mas foi colocado em caráter de emergência. Está no concurso. Tanto é prova que o prefeito está indo embora, faltando 2 ou 3 dias, ele vai lá e chama o concurso, porque havia uma urgência. Mas depois que as pessoas passam, levando a nos entender, e eu não queria acreditar nisso, que parece que as pessoas que eram para entrar não passaram no concurso. Eu não quero acreditar que seja isso. Porque encontrar tanta resistência para tomar posse daquela vaga, da forma que esses professores estão encontrando, não é admissível. Você pode tentar justificar e explicar de tudo quanto é forma. Eu não posso aceitar isso como uma forma passiva. Eu não posso acreditar num negócio desse. Em qualquer governo sério, e aí, me permita aí, Coquinho, se até usar o seu nome, porque nós disputamos uma presidência em janeiro e não fomos vencedor. Eu acredito até, vou ter a ousadia de dizer, eu duvido, se Vossa Excelência tivesse sido presidente, se esse concurso, na virada, se nós não íamos sentar para verificar realmente se haveria necessidade desse concurso, haja vista, várias pessoas da educação nos falou e nos relatou que era uma loucura esse concurso. Mas o se não entra em campo, né? O se não faz a diferença. Passou, eu fico triste por essas pessoas que ficam desesperadas. 5, 6 meses fazendo estudo, dentro da sua própria casa, para passar em um concurso e não consegue tomar posse. Aí tem o processo seletivo, tem um edital que está no Semanário Oficial, para um cadastro reserva, que a gente entende muito bem o que é esse cadastro reserva, que a gente não é nenhum tonto, podemos até ter cara de bobo, mas nós não somos. Podemos até sermos inexperientes, como de fato somos inexperientes, por estar aqui pela primeira legislatura. Eu gostaria que o presidente me desse pelo menos mais 1 minuto, por gentileza. Então, para finalizar,
Eu gostaria, e o Otávio, nós tivemos reunido com ele, não tenha dúvida, nós vamos checar tudo. Nós vamos checar tudo, já fizemos um esboço de várias documentação. O TCE, se não me falha a memória, eu tenho o documento aqui, 2013, Tribunal de Contas do Estado, já condenou o Bento por uma contratação de processo seletivo. Eu tenho e foi publicado no Diário Oficial. Nós precisamos checar tudo. E vamos ver, já que de uma forma passiva, reunião, isso e aquilo outro, nós não conseguimos, não tivemos êxito, vamos ver se conseguimos via judicial. Porque parece que tudo tem que ser via judicial quando se trata de atender a população ou o servidor público de uma forma geral. É complicado. Mas fica aqui esse registro e que nós possamos aí torcer para que esses professores, esses profissionais, possam ser vitoriosos no final. Não precisava disso. Chama aqueles, pelo menos aqueles que foram colocados no concurso. São 6 de um e 10 do outro. E depois abre o processo seletivo para aprender. Não era tão difícil. Mas há uma resistência tremenda. E eu não tenho preocupação absolutamente nenhuma em se indispor com ninguém, porque o que eu recebo de cobrança e telefonema, você está se indispondo. Eu não tenho preocupação com indispor com ninguém. Eu tenho preocupação com aquilo que é sério e com aquilo que é transparente. É isso, senhor presidente, e que possamos ter uma boa semana. Retorna, presidente, a presidência para o vereador Valdecir Ferreira Lima. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Vasconcelos. Senhor presidente, nobres vereadores, em nome da Marimar, cumprimento todos os demais presentes nessa noite e a todos os nossos ouvintes. Feliz em ver o Rodolfo, Pedro, Estela, Baiano, Serené. Quero falar sobre uma moção de congratulação em que eu fiz para a ETEC. A ETEC estará completando 25 anos de fundação. Vai ser no dia 15 de dezembro a comemoração. E todos nós sabemos da importância da ETEC em nossa cidade. E dessa forma eu fiz essa moção de congratulação para a referida escola. Eu tive na cidade de Votuporanga, inclusive indicado pelo prefeito Otávio, sobre um trabalho referente à água e esgoto que é realizado naquela cidade. E lá eles funcionam como autarquia. Eu só gosto de falar de algo quando eu conheço. De ouvir falar e você se posicionar é complicado. É bom você entender o sistema, né, o processo, para que você possa se posicionar. Tem pessoas que não entendem muitas vezes os meus posicionamentos. Só que os meus posicionamentos são pautados naquilo que eu acredito. E eu fui até a cidade de Votuporanga, e eu agendei uma reunião ali, conversei com o engenheiro Marcelo Marim Zeituni, superintendente adjunto ali da SAEV Ambiental. O prefeito ele vinha analisando essa questão da autarquia, né, sobre essa implantação no nosso município. Eu considero importante audiências públicas para ouvir a população, bem como todas as pessoas, todos os profissionais da área, para que nós possamos tomar uma decisão. Então não é somente, né, uma pessoa e... Não, ouvir a comunidade, ouvir as autoridades, os profissionais da área, para que possamos ver o melhor caminho. Porque nós sabemos hoje que
Existe uma problemática nessa área no município e decisões precisam ser tomadas. Porque, de acordo com nosso secretário, Rodolfo, eu vi vocês dando uma entrevista, parece que nós temos aí para receber de pessoas que não pagam os tributos municipais em torno de 18 milhões, se colocarmos aí a questão aí do aumento, né? Do aumento que eu falo, não, como fala quando dos juros, isso, obrigado, juros, a correção, dá em torno de 18 milhões. É muito dinheiro. E, segundo também os profissionais da área, estoura aproximadamente 2 canos por dia. 2 canos. E eu até enviei um projeto de lei, que eu falei o seguinte, nesse projeto de lei, anteprojeto, depois volta como projeto, de solicitando ao prefeito que beneficie as pessoas que pagam em dia. Esse é o projeto que eu enviei. Porque nós estávamos numa inversão, beneficiando o inadimplente, né? A pessoa que não pagava, depois ia lá, parcelava. Então, não, você tem que beneficiar quem paga em dia, né? E receber dessas pessoas. Então, eu mandei um anteprojeto, está lá na prefeitura, espero que volte como projeto e as pessoas que pagam em dia possam ser beneficiadas. E a questão da autarquia precisa ser discutida. É polêmico, mas em Votuporanga, Pedro, é referencial no Estado. As políticas que são desenvolvidas naquele município virou referencial. É um órgão, vamos dizer assim, autônomo nas suas decisões. A agilidade ela é segundo o engenheiro, né, Marcelo, ela é de forma mais dinâmica, mais rápido. E ela presta todas as contas à Câmara, ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. E eles falaram que tem recursos hoje para investimento. É uma estrutura fantástica. Então tem que ser analisado com bastante atenção. E nesse processo, eu fui convidado para conhecer o Ecotudo. Não sei se você conhece, Pedro. Muito bom. Inclusive iria beneficiar a questão da reciclagem, né, daqui do município. Por quê? Eles recolhem tudo, Rodrigo. Tudo. Pneus, óleo, roupa, tudo que você imaginar eles recolhem. E eles colocam o seguinte, se nós não recolhermos, então olha só, existe o ecoponto, as pessoas levam até esse ecoponto. Se não tem esse local, as pessoas vão descartar em qualquer lugar. Então a prefeitura vai ter um trabalho, que vai ter que ir lá recolher aquilo que está jogado em qualquer área. Então se tem um local fixo, eles falaram que eles inverteram. Por quê? Agora o lixo que eles recolhem é mínimo, porque agora existe um local que recolhe de tudo. E quando um munícipe vê alguém descartando, ele já comunica às autoridades para que tome providência, a pessoa seja multada, tem todo um trabalho em cima disso. Então eles inverteram a lógica, porque antes tudo era a prefeitura. A prefeitura era ocupada, a prefeitura ia lá e recolhia. No outro dia, já jogava de novo. E com tudo quanto é tipo de bens, né, materiais aí. Então eles recolhem televisão, geladeira, recolhem tudo. E tem um destino certo. Existem as empresas que vão buscar até o local. Inclusive algumas áreas são terceirizadas. O trabalho é fantástico. Fantástico o trabalho ali. Isso também beneficiou as pessoas que mexem com esse trabalho de reciclagem, aumentou a renda deles. É algo de se pensar nessa questão do ecotudo. Também, acho que eu já falei do ecotudo, da questão da autarquia, da discussão, de chamar aqui audiências públicas. A questão dos professores, nós estivemos com o prefeito, nós conversamos com ele, e eu acredito que os professores serão chamados. Eu acredito ainda, porque ele colocou que estariam fazendo o levantamento de quantas salas, né, estariam disponíveis, e mediante a disponibilidade das salas, os professores seriam chamados do concurso. E que o processo seletivo seria apenas para cadastro reserva. Então eu acredito que chamará, Valdeci, eu acredito, vamos colocar assim, porque ele falou que chamaria os professores. Então, Perdão, parte? sim?
É porque esses mesmos professores que passou nesse concurso receberam da direção exatamente o seguinte: estudem porque vai ter processo seletivo. Eu fico, entre aspas, fico meio que na dúvida. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar, vamos aguardar. E, segundo eles, estavam fazendo todo o levantamento e que, no momento oportuno, seriam chamados os professores concursados. É isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres edis, todos que nos acompanham pela 104.9, Ilha FM, pelo site da Câmara. Senhor presidente, na verdade eu me inscrevi para só enaltecer aqui, cumprimentar a presença e em nome das pessoas que vou citar aqui, cumprimentar a todos os presentes, o secretário Pedro, que tem feito um trabalho muito grande dentro do município, está de parabéns, o secretário Rodolfo, que fica mais nos bastidores, mas sempre está entrando em contato com todos os demais secretários, quando às vezes você tem alguma dificuldade, porque tem um ou outro secretário que às vezes esquece que aquele celular que ele usa é público. Então, que ele tem aquele celular para poder atender o munícipe, né, o vereador, a hora que liga, o próprio prefeito, e aí às vezes não atende, aí a gente liga para o Rodolfo, para o Pedrão, aí os dois não tem jeito, os dois atendem mesmo. Parabéns para vocês. A diretora da Paulo Freire aqui presente. Cumprimentar aqui a quarta pessoa, Roberto Martins, que foi candidato a prefeito desse município, e em nome dessas 4 pessoas, a todos os presentes. Eu ia usar essa tribuna somente esses minutinhos, mas, como toda segunda-feira, hoje foi diferente, hoje é na terça, essa semana na terça, fala-se do caminhão de lixo. Caminhão de lixo, caminhões de lixo. Caminhões de lixos, esses que eu venho falando desde 2012 que já tinha problema. Já tinha problema. Inclusive, hoje, o vereador Valdeci, tantas e quantas vezes me ligou para falar desse caminhão, me levou para mostrar os canos, né, Valdeci, estourado, lá perto hoje, o departamento da Unesp, em outros lugares, e eu ali fui junto com o Valdeci. Uma vez até fiquei preocupado, que ele falou: você quer ver, você entra aqui, que aqui é que tem. E eu olhei a altura do mato e eu falei: o Valdeci deve ter... Mas assim, não que ele tenha essa maldade dentro de si. Acho que o Valdeci está querendo que eu entre aí, porque deve ter cobra aí para dedéu. E eu entrei e fui ver onde vazava tanta água assim. Mas toda segunda-feira fala-se dos caminhões de lixo. Problema esse que vem se arrastando há mais de 4, 5 anos. E aí o Otávio pegou essa, né, na mão e precisa resolver em menos de 1 ano. Porque, na verdade, o doutor Emanuel ficou interino, salvo engano e com a devida vênia, por 3 ou 4 meses. E tive a informação que está sendo feito um processo licitatório, vereador Antônio Carlos, para contratar o serviço do caminhão, de coletores, motorista, inclusive. E aí, recentemente eu apresentei uma indicação, um requerimento pedindo para que se fizesse aquele empréstimo junto ao governo federal para atender algumas necessidades assim que não pode esperar, e eu entendo que esses caminhões de lixo seria uma delas. Mas é difícil. Eu sei que a população reclama, liga para vereador, não liga só para A, B, C ou D, liga para todos e reclama desses caminhões de lixo. Mas esse é mais um problema que o Otávio ele pegou. Mais um problema.
que é essa questão dos caminhões de lixo, assim como tem o de jateamento, assim como tem a inundação na área A, B, C, Itu, Palmares, Rua Carolina, Avenida Brasil, e a inundação por todos os lados. E não vai conseguir resolver em menos de um ano. Mesmo porque os nobres pares sabem da queda na arrecadação. E aí começa a ter a dificuldade para poder resolver no instalar de dedos. E eu não acredito no que foi dito aqui, que é problema de gestão, não. Mudou, ao invés de 5 dias na semana, 3 dias em cada área, para tentar solucionar o problema. E nós sabemos que a tomada de preço, a licitação, principalmente se for pregão eletrônico, não pode se fazer da noite para o dia, haja vista que, se acontecer isso, com certeza essa Casa de Leis vai estar no futuro reprovando as contas do Otávio. Porque não agiu de acordo com a lei 8666, eu não sei muito o nome da lei, que eu não sou um expert, Eduardo, da questão da licitação, essa lei, o que ela exige. Eu não sou expert nisso, mas está aqui o doutor Rodolfo e outras pessoas aqui que podem explicar melhor, mas infelizmente a gente não pode dar a palavra para explicar agora. Então fica o dito pelo não dito, e uma palavra proferida ou uma pedra atirada, fica difícil buscar de volta. A questão do concurso público. Aí vai falar o Beto, está defendendo que não tem que chamar os professores. Não, em hipótese alguma. Teve o concurso, eu acho que tem que chamar. Agora, o edital saiu dia 28, 23 de dezembro, segundo o que foi dito aqui, e se eu tiver equivocado, que me perdoe as partes. E já tinha gente estudando há mais de 5 meses. Então nós temos que fazer um levantamento como essas pessoas sabiam que em dezembro ia ter um edital para concurso público. Essas pessoas que já estavam há 6 meses estudando para esse concurso. Há 5 meses estudando para esse concurso, e o edital saiu no dia 27, 28 de dezembro. Então está tendo, algumas pessoas tiveram informação privilegiada, e nós precisamos levantar isso. Precisamos, porque isso não pode acontecer. Se ia ter um concurso no início de 2017, como que há 5 meses atrás eu estava estudando para esse concurso? E eu, sinceramente, fiquei sem entender essa parte, e de repente eu sou meio difícil, eu tenho dificuldade às vezes para entender alguma coisa. Essa parte eu fiquei sem entender, e foi dito aqui também que se fosse A, B, C ou D, presidente da casa teria estudado melhor para fazer o concurso. E aí eu fico triste quando a gente fala de um par, não porque faz parte da bancada do governo, ou porque foi eleito defendendo um projeto de governança, mas porque a pessoa não está presente para se defender. E aí é a questão do doutor Emanuel. Ele deveria estar aqui hoje para ele se defender, falar, não, eu fiz o concurso por isso, e ele explicar o porquê ele decidiu fazer o concurso. Infelizmente, eu não tenho as informações, então eu só fico triste, mas eu acredito que na próxima segunda-feira ele vai estar aqui se defendendo e explicando o porquê ele fez esse concurso. Mas vamos que vamos torcer para que esse processo licitatório seja feito o mais rápido possível, para que resolva de vez os transtornos que vêm acontecendo com a coleta de lixo em nosso município. A questão do Ecotudo, quero parabenizar você, Eduardo, pela sua indicação, que aí nós vamos diminuir a quantidade de Ecotudo. Nós vamos ter só em 1, 2 ou 3 lugares, porque hoje, infelizmente, nós temos uma pequena parcela, não estou aqui generalizando, senão amanhã pode sair na rede social
O Beto está falando que a municipalidade joga lixo em todos os lugares, mas nós temos sim uma parcela da população, uma pequena parcela da população, que eles fazem de área verde, de estacionamento, uns fazem das áreas verdes estacionamento para carro, outros fazem de alguns estacionamentos um ponto de ecotudo, onde ele vai ali, ele joga o galho, ele joga o resíduo de construção, ele joga o lixo orgânico, ele vai jogando, e ele vai jogando, e ele vai jogando. O caminhão passa e recolhe, daí 15 minutos, parece que tem cidadão que fica lá de longe, em cima de uma árvore, observando. O caminhão passou, então pega o sofá e leva lá. E por aí vai. Então é complicado. Aí pelo menos, né, Eduardo, nós vamos ter um ecotudo já localizado, ao invés de ser assim, em vários pontos da cidade, como tem hoje, cada um jogando ali o seu lixo, inclusive nas perimetral, que recentemente o Pedro, juntamente com a sua equipe, fez uma limpeza ali na Avenida Martins de Oliveira, o Tacílio Martins de Oliveira, e o que se tirou de lixo dali, Eduardo, você não imagina, e passa ali, que você vai ver os pontinhos que tem saquinho de lixo para tudo quanto é lado. Mas é isso, senhor presidente, e desejar uma semana abençoada a toda a população de Ilha Solteira. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Carlos. Não ia nem usar a tribuna, mas eu vou falar 5 minutos igual o Beto. Não. Essa questão do lixo, eu acho que ela é importante a gente discutir mesmo, porque eu sei que o Otávio pegou uma frota completamente sucateada, né? Eu até conversei com o Bento uma época, porque se comprar um carro para cada secretário, a gente não tinha caminhão de lixo, né? Então isso realmente, se vocês verem aí, acho que umas 4 ou 5 secretarias tem um Versa zero. E nós não temos um caminhão de lixo. Eu não sou contra, eu sou favorável você pegar lixo um dia sim, um dia não. Entendeu? Eu acho que não precisa você passar todo dia. Tem que fazer um trabalho de educação da população. Agora, o que não pode é, por exemplo, no meu passeio, passa segunda, quarta e sexta. Então, na sexta-feira, passa 7 horas da manhã, pegou o lixo. Aí eu tenho o lixo da sexta, o lixo do sábado, o lixo do domingo, e aí na segunda passa de novo. Aí se não passa na segunda, aí complica, que aí só vai passar na quarta. Então acho que isso tem que tomar cuidado, né? Porque a população, eu acho que ela está colaborando, ela concorda com essa questão aí, mas então essa questão de arrumar os caminhões, de ter de caminhão reserva, isso tem que ser urgente, né? Isso a gente tem que resolver. Sei que ele está chegando agora, que pegou tudo sucateado, e não é só caminhão de lixo não, tem muita coisa sucateada aí. Só não está sucateado os carros novos dos secretários que foram comprados no governo anterior. Eu quero falar rapidinho dessa questão da autarquia que o Eduardo colocou aqui, né? Eu acho que o problema de água em Ilha Solteira é extremamente grave, né? Sou favorável à autarquia, não sou favorável à privatização de água, sou completamente contra. Eu acho que Ilha Solteira tem condição de tomar conta da água, mas eu acho que essa questão da autarquia, aonde eu já fui também, Eduardo, São José do Rio Preto, em vários lugares, funciona. E aqui em Ilha, do jeito que está, não funciona e vai piorar. Aquilo que o Eduardo falou, é quase, cada 2 dias estoura um cano em alguma viela, em algum passeio, em alguma rua. De 2 em 2 dias. Ainda nós temos aí 40% da nossa malha ainda com amianto. Percebe? Nós temos problema da adutora lá embaixo. Nós temos problema na caixa d'água. O Valdeci sabe disso. Já ficou 30 dias esgoto, jogando esgoto in natura no córrego sem nome, que depois vai para o Rio Paraná. Nós fizemos até essa denúncia para a CETESB. Então, tem que resolver isso. Então, eu acho legal a gente fazer uma audiência pública, discutir com a população, até para a gente criar um processo de educação da população. É triste você ver esse povo lavando calçada com água. E por que o pessoal não paga água às vezes? Porque a água, R$20. A minha água de janeiro desse ano é R$20. Se eu não pagar ela em janeiro, eu vim pagar ela agora em dezembro, sabe quanto que eu vou pagar? R$21,50, R$22. Percebe? Então,
Então precisa desse trabalho educacional nas escolas, desde as crianças de primeira série, da importância da água, porque o grande problema do mundo vai ser água, não vai ser petróleo, não vai ser energia. Hoje estamos descobrindo outras formas de energia, energia solar, energia eólica, energia de hidrogênio, enfim. Mas a água vai ser problema. A água vai ser problema porque não tem água no mundo, né? Tá certo, estão fazendo um trabalho aí de dessalinização da água do mar, né? Água do mar nós temos muito, né? 2/3 do mundo é água, mas tem 2, 3, 4% só de água doce. Então nós vamos ter problema em ilha. Então eu acho legal você ter uma autarquia, você dá condições melhores para os funcionários, você faz um trabalho melhor de prevenção, cobre um preço justo de água. Água não precisa dar lucro, não tem que dar lucro água, mas também não pode dar prejuízo como dá. Então Ilha Solteira tem uma população de 30 mil habitantes, se você colocar os 4, 5 mil alunos que tem aqui, nós temos uma população perto de 30 mil habitantes, e nós gastamos água para de 70 mil habitantes. Nós jogamos água para irrigar o Cinturão Verde com água tratada. Percebe isso? Não é um absurdo? Você irrigar o Cinturão Verde com água tratada? Então eu acho que é o momento, e eu acho que essa discussão tinha que começar ainda esse ano, se desse tempo. O Rodolfo está aqui, trouxe inclusive, nós fizemos uma reunião com o prefeito aqui, ele trouxe inclusive uma ata para começar essa discussão, até já assinei lá. Eu acho legal isso. Vamos começar esse debate, começar essa discussão, para ver se a gente consegue implementar essa questão o ano que vem, né? Eu sou super favorável, mas essa discussão, esse trabalho de educação tem que ser feito mais urgente, né? Urgente. Eu acho que aí em 4, 5 anos, a gente nunca mais vai estar falando de problema de água aqui em Ilha Solteira. Tomara. E tem que fazer muito investimento. Nós temos que fazer muito investimento. E aí tem que ver também os lotes que não tem. Tem várias casas sem hidrômetro. Aí todo esse trabalho vai ser feito. Colocar hidrômetro, enfim. Pois não. Se me dá 30 segundos? Opa. Então, você lembra ainda que naquela reunião, eu fiz até questão de perguntar a todos os vereadores se concordavam ou não. Você lembra, sim, né? Lógico. Falei, e aí, você concorda? A vereadora A, B, C, D e todos os vereadores não, concordaram, eu fui o primeiro né? a concordar. Não, então, mas você lembra que todos concordaram, né? Sim, concordo, então. E concordo também com o Eduardo. Vamos fazer esse amplo debate, né? Mas vamos apressar esse debate para ver se a gente consegue criar isso no começo do ano. Aí, ó, falei um pouquinho mais de 5 minutos. Obrigado, presidente. Na realidade, foi a palavra com o prefeito na reunião, entrou no tema assim da autarquia, e o Beto, acho que foi o Beto mesmo que falou com a maioria dos vereadores, e é lógico, não vai ter outra opção, só que, antes de chegar nesse ponto, vai ter uma ampla discussão, uma audiência pública e tudo mais, porque não pode ser admissível, o Toninho acabou de relatar, os lotes irrigados jogando água 24 horas a céu aberto. Não pode se permitir um adutor de aço carbono de 300 milímetros, igual Vossa Excelência tem conhecimento, vazar 24 horas. Não tem cabimento. Não tem cabimento você ter aos milhares de hidrômetros parados dentro da cidade e a prefeitura não tem condições de comprar os hidrômetros no momento para repor. E essas pessoas pagam pela média. Não tem cabimento ter motor de 200 CV rodando 24 horas, motor antigo, onde hoje já existe alto rendimento, com economia de energia e tudo mais, não se fez investimento absolutamente nenhum ao longo dos anos. Então a discussão é ampla, vai se detalhar e vai se desencadear. Eu acho favorável, mas o negócio vai ter que explanar bem. Presidente, pela ordem. Só porque o nobre amigo Beto comentou que todos foram favoráveis, eu, inclusive, disse que eu seria favorável desde que o prefeito não quisesse implantar a primeira ideia que eu tenho, que é de cobrar de quem não paga e cortar cobrar de quem não tá usando e não está pagando, e quem está usando não está pagando para poder ele cortar, entendeu? Então, quer dizer, se a prefeitura usou, não pagou, corta, entendeu? Ou a pessoa está usando, ele não cobra também. Tem gente que está usando que a prefeitura não está cobrando. E aí, tenho certeza, colocasse um valor justo pela água, eu tenho certeza que a situação melhoraria e muito, e muito. E aí eu estava falando, Dalmisa, aí não vai ter jeito, entendeu? Vai ser inviável. Bem, se for inviável, essa primeira alternativa, tudo bem, aí eu sou a favor, se for inviável.
Viu, Dalmi? Mas tá indo tudo para dívida dívida. Tudo. Foi tudo para o cartório. Tudo foi para dívida dívida. Quem não pagou água mas até não 2000... corta, mas não corta. Então, mas o problema de cortar, você não pode cortar, você pode cortar de quem tem condições, você não pode cortar do pobre, entendeu? Aí a questão da promotoria, então... Ó, tipo assim, eu não vamos entrar nesse método, que o Beto falou que todos concordou, só quero deixar claro isso aí, entendeu? Não sou contra, não estou falando que sou contra a autarquia, não é isso, tá? Eu acho que essa discussão tem que ser muito bem conversada, vamos sentar junto, vamos analisar a situação, entendeu? Esse for melhor para o município, todos vão ajudar, eu não tenho dúvida sobre isso, mas tem que ver realmente qual que é a melhor solução, entendeu? Então, é só para esclarecer, não que eu fui a favor, desde que seja a única solução. É isso. Alguém mais querendo comentar aqui sobre a autarquia? Bom, encerrado o assunto, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus declaro encerrada essa sessão.